A expulsão de seu pai foi inevitável. Até o menino saiu do tribunal em choque. Numa zona modesta da cidade, onde as ruas estreitas e os edifícios decrépitos pareciam testemunhar lutas passadas, uma família vivia sob o peso das injustiças sociais. O pai, Albert, um homem marcado por anos de luta contra a pobreza e a discriminação racial, dedicou toda a sua vida a proporcionar um teto sobre a sua cabeça e uma educação para os seus filhos. Mas, apesar dos seus esforços, sentiu-se esmagado pelo fardo da injustiça que parecia esmagar a sua existência. Albert sempre acreditou que poderia, de alguma forma, proteger seus filhos de um mundo que lhes reservava mais mal do que bem. No entanto, ao longo dos anos, o seu corpo cansado de anos de trabalho árduo e os seus sonhos esmagados pelas realidades da sociedade pareciam dizer-lhe o contrário. Ele sacrificou sua juventude, sua saúde e suas aspirações para sustentar sua família. Mas as injustiças eram persistentes e os seus erros juvenis, que sempre procurara reparar, passaram a assombrá-lo. Seu querido trabalho como carpinteiro foi tirado dele após uma violenta discussão com um chefe racista, que o acusou injustamente de negligência. O desemprego e depois a doença caíram sobre ele como uma maldição. No meio deste turbilhão, um dos seus filhos, Yannick, um adolescente de 17 anos, cresceu à sombra dos sacrifícios silenciosos do pai. Yannick nunca teve uma infância despreocupada. Ele tinha visto seu pai trabalhar incansavelmente, seu corpo se deteriorando, sua mente cansada, mas nunca viu o reconhecimento que merecia. Ao contrário do pai, Yannick não acreditava na submissão. Sua mente era perspicaz, mas sua raiva, alimentada pelas frustrações acumuladas ao longo dos anos, havia se transformado em uma revolta que fervia sob sua pele. Ele se recusou a ver seu pai, um homem que tanto deu, acabar no esquecimento, quebrado por um sistema que não dava espaço para pessoas como eles. Yannick sonhava com mudanças, mas não a qualquer custo. Seus sonhos eram movidos principalmente pela frustração de ver seu pai desabar sob o peso da injustiça, enquanto os culpados desfilavam pelas ruas sem consequências. Ele não podia aceitar essa realidade. Sonhava com a revolução, não só para sua família, mas para toda a comunidade que vivia na mesma precariedade, submetida às mesmas humilhações. Mas a revolta de Yannick não foi cega. Foi um grito de desafio contra a injustiça, um desejo de provar que aqueles que tinham sido esmagados pelo sistema ainda podiam ressuscitar. Albert, embora amoroso e protetor, tornou-se uma figura frágil e indefesa. Os seus sonhos desmoronaram-se com o tempo e ele tornou-se o reflexo de uma geração esmagada pela injustiça racial e econômica. Ele havia perdido o emprego e a família estava prestes a ficar sem teto. A precariedade tomou conta de suas vidas e a ameaça de expulsão parecia inevitável. Eles já haviam sido despejados de diversas casas e cada mudança tirava um pouco mais de dignidade. Foi uma espiral sem fim que os empurrou cada vez mais para o abismo da indiferença social. Foi aqui que tudo mudou. Um dia, Yannick estava farto. Ele tinha visto seu pai comparecer perante o juiz, esperando por uma clemência que nunca viria. Ele tinha visto o rosto cansado do pai, seus olhos baixos, dominados pela humilhação e pelo desamparo. Albert tentou convencer um juiz, um homem sem emoção, de que a situação da família não era resultado de sua negligência, mas de circunstâncias fora de seu controle. Mas Yannick, revoltado com a indiferença do sistema, decidiu que era hora de agir. Ele sabia que seu pai já havia perdido a dignidade na justiça, que sua imagem de trabalhador honesto não importava mais, esmagado por décadas de preconceito e descaso. Mas Yannick não estava pronto para aceitar que esta humildade era o único destino do seu pai. Ele queria que esta humildade fosse um catalisador, uma força motriz para algo maior e mais forte. Ele ainda não sabia como, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. O mundo tinha de saber que havia um preço para a indiferença, um preço para a opressão. No dia do julgamento, Yannick compareceu sozinho ao tribunal. Ele estava nervoso, claro, mas tinha algo mais nele. Uma convicção profunda, uma energia que ardia dentro dele há meses, anos. Ele não era apenas uma criança defendendo o pai, era um jovem cansado da submissão, do medo, do silêncio. Ele tinha uma ideia maluca, mas convincente em mente. Queria defender o pai não como advogado, não com palavras envoltas em formalismo e política, mas como um filho pronto a desafiar o sistema. Um filho determinado a exigir justiça onde não havia. O tribunal estava em silêncio, uma sala grande, austera e impessoal,
onde a justiça parecia ser decidida por números e assinaturas. O juiz, um homem frio e sem emoção, ouviu as súplicas de Albert. Falou devagar, com o cansaço de quem perdeu a esperança de encontrar uma solução para o seu infortúnio. A sua explicação sobre a sua incapacidade de pagar as suas dívidas devido à perda do seu emprego e da sua saúde nem sequer pareceu arranhar a superfície da questão. O juiz não reagiu, com o olhar fixo na pasta que segurava, quase ignorando o sofrimento do homem à sua frente. Albert, como tantos outros, era um número num sistema implacável. Mas no fundo do tribunal algo mudou. Yannick, até então silencioso, levantou subitamente a mão. O som de murmúrios na sala silenciou instantaneamente. Um calafrio de incerteza percorreu as bancadas, como se houvesse a sensação de que o que estava prestes a acontecer iria desestabilizar o frágil equilíbrio do tribunal. Todos os olhares se voltaram para ele, um jovem magro, de cabelos ralos e com uma expressão desafiadora marcada no rosto. Ele não estava lá para implorar, nem para implorar. Ele estava lá para agitar, para perturbar a ordem das coisas. Meritíssimo, começou Yannick, com a voz baixa no início, mas ficando mais forte a cada palavra, não estou aqui para contar uma história de pobreza. Estou aqui para lhe mostrar a verdade. Meu pai não precisa da sua piedade. O que ele precisa é de justiça. O que ele precisa é que você pare de tratar as pessoas como objetos a serem movidos. Um murmúrio percorreu a sala, como uma onda de surpresa, desaprovação, mas também de tensão palpável. Os advogados do outro lado, alguns já com sorrisos condescendentes, trocaram olhares divertidos. Mas Yannick não estava ali para ser ridicularizado. Ele sabia que este momento não era para diplomacia. Ele estava lá para fazer ouvir uma voz que sempre foi ignorada. Ele se levantou abruptamente, seus movimentos imbuídos de uma nova determinação. Ele avançou em direção ao banco do juiz, um passo após o outro, cada gesto afirmando-se com uma força inesperada. A sala parecia estar atenta a cada palavra. Meu pai trabalhou duro, demais, ele continuou, sua voz assumindo um tom cada vez mais nítido. E ele estava exausto por um mundo que apenas o afastou, o rejeitou. Ele nunca teve uma chance, e nunca terá, enquanto pessoas como você decidirem quem merece ser ajudado e quem deve cair no esquecimento. Você não sabe nada do sofrimento em seus olhos. Você nem vê os sacrifícios que ele fez por nós. Você só vê um arquivo, um número, um caso entre muitos outros. Mas eu vejo um homem. Um homem com uma história, um homem com sonhos, um homem que merece mais do que o seu indiferença. O juiz, pego de surpresa, pareceu perder o controle da situação. Tentou recuperar a compostura, mandar Yannick sentar-se novamente, mas suas palavras não alcançaram a alma do jovem. Yannick, movido por uma raiva surda, não pretendia deixar isso acontecer. Seu olhar, agora penetrante, fixou-se no juiz, mas suas palavras foram dirigidas a toda a sala. Você quer deportar meu pai, mas não tem ideia do que isso significa para ele, disse ele, cada sílaba ecoando pela sala como um golpe de martelo. Você não sabe o que é perder sua casa, sua dignidade, tudo o que você construiu ao longo dos anos. Você não sabe como é ver um homem cair, uma família se desfazer, só porque ele não teve a chance de nascer no mundo certo. O silêncio se adensa. A emoção na voz de Yannick era palpável, como um grito de guerra diante de uma injustiça que ele não suportava mais. Ele estava cansado de ver seu pai esmagado por decisões tomadas sem consideração pela humanidade, cansado de ver os mais necessitados sempre esmagados sob o peso de um sistema que não lhes deixava nenhuma chance. Mas eu prometo a você, isso não é o fim, acrescentou ele, seu olhar ardendo com determinação inabalável. Se você falhar conosco hoje, esteja preparado para ouvir de nós repetidamente. Não seremos mais invisíveis. Estaremos lá e, desta vez, será você quem terá que enfrentar nossa revolta. O silêncio que se seguiu foi pesado, como um véu grosso, uma camada de tensão que ninguém parecia disposto a levantar. Os murmúrios foram diminuindo aos poucos, dando lugar a uma espera pesada. Albert, que sempre acreditou que sua luta estava perdida de antemão, sentiu-se como um homem que de repente acordou de um longo pesadelo. Seus olhos, fixos no filho, estavam cheios de um orgulho trêmulo, frágil, mas ainda assim vivo, um orgulho que não sentia há anos. Era como se Yannick lhe tivesse oferecido um sopro de vida, um sopro de ar puro num mundo que ele considerava sufocante. Ele nunca imaginou que seu filho,
esse jovem que o mundo considerava insignificante, pudesse perturbar uma corte inteira. Yannick tinha apenas 17 anos, uma idade em que os sonhos ainda estão imbuídos de ingenuidade, mas também em que se pode ter paixão e determinação para agitar as coisas. Albert agora olhava para ele sob uma nova luz. Seu filho não era mais simplesmente uma criança que ele criou em circunstâncias precárias, mas um jovem capaz de enfrentar injustiças cruéis com a força de suas convicções. Os anos de luta e resignação pareciam desaparecer, substituídos pela luz da esperança que seu filho acabará de acender. Do outro lado da sala, os advogados do outro lado trocaram olhares preocupados. Seus sorrisos condescendentes desapareceram, substituídos por uma tensão palpável. O juiz também parecia inquieto, batendo os dedos nervosamente na mesa, como se estivesse tentando recuperar seu poder, sua autoridade. Ele não era mais o único no controle desta cena. A sala parecia ter se transformado num campo de batalha onde a verdade, por mais simples que fosse, havia conquistado uma vitória sobre anos de cálculos frios e indiferença. Os olhares dos jurados, até então congelados numa rotina de julgamento, foram agora levados pelo impacto das palavras de Yannick. Pela primeira vez, parecia que a balança da justiça pendia a favor deste rapaz de 17 anos, aquele que ninguém levava a sério. Yannick, com sua figura frágil e voz rouca, abalou o sistema. Ele não estava lá para reivindicar direitos, nem para exigir ajuda. Ele estava lá para dizer uma verdade crua, uma verdade que ia além das leis e dos números. A da dignidade humana, da esperança de que cada indivíduo, qualquer que seja o seu estatuto, merece ser tratado com respeito. O juiz levantou-se lentamente, um gesto que traiu a sua própria hesitação. Retirou-se não para dar um veredicto imediato, mas para deliberar, para avaliar a seriedade das palavras de Yannick. Este momento de incerteza foi ao mesmo tempo um alívio e uma tortura. Os minutos pareciam estender-se até ao infinito, cada segundo pesando sobre os ombros de Yannick, mas ele manteve-se ereto, mais firme do que nunca. Suas mãos, embora suadas, não tremiam mais. Uma confiança silenciosa tomou conta dele, uma confiança que ele nunca conheceu, como se o ato de se opor ao sistema o tivesse impelido para outro espaço-tempo, um espaço onde ele não tinha mais nada a perder. Ele estava esperando. Não com angústia, mas com a certeza de que o que ele disse, o que fez, não poderia ser ignorado. Ele esperava, não por um veredicto favorável, mas por um sinal de que a sua voz tinha peso, que o seu apelo à justiça, à humanidade, não era em vão. Finalmente, o juiz voltou para a sala. O silêncio caiu novamente, mas desta vez foi diferente. Já não era opressivo, mas carregado de uma expectativa febril, cheio de possibilidades. O juiz, sem enfeites ou longas explicações, pronunciou seu veredicto com voz firme. O caso desta família merece uma reavaliação imediata. O tribunal ordena a suspensão do despejo e uma revisão das circunstâncias. As palavras soaram como um trovão. Albert, congelado por um momento em descrença, sentiu um calor crescendo dentro dele, um calor que ele não conhecia há muito tempo. Ele lentamente virou a cabeça para Yannick, com os olhos nublados de lágrimas. Não foi apenas uma pausa na expulsão, foi um sinal, uma mudança de rumo. O tribunal não só concedeu uma pausa, como também abriu uma brecha no sistema, uma brecha que Yannick forçou com uma determinação incomparável. Albert levantou-se rapidamente, com as pernas enfraquecendo de emoção, e correu em direção ao filho. Ele o pegou nos braços, com firmeza, como se esse gesto pudesse eliminar toda a dor acumulada ao longo dos anos. As lágrimas que escorriam dos seus olhos eram as lágrimas de um homem que, depois de reduzido a nada, acabava de encontrar algo fundamental: a dignidade. A dignidade que ele pensava ter perdido para sempre. Naquele dia, naquele tribunal, não foi apenas um jovem de 17 anos que fez história. Ele era um jovem que, através da sua coragem, através da sua simples humanidade, mostrou a todos que a justiça não era uma questão de poder ou de idade, mas de verdade. Ele demonstrou que às vezes a maior força reside na convicção e na determinação de defender o que é certo.